noite, amigos e amigas, tudo bem? Eu sou o Caio, eu faço parte da equipe de análise da Bolsignus e estou aqui para mostrar para vocês a minha visão a respeito do Bitcoin e de outras moedas, tá? Vou começar pelo gráfico semanal. A gente consegue ver aqui pelo gráfico semanal que a gente está numa grande acumulação, né? Depois dessa alta fortíssima que a gente teve, depois lá da pandemia em 2020, tivemos uma forte alta e agora a gente vem nesse movimento, né? A gente está encaixotado aqui. Deixa eu tirar aqui. A gente se encontra preso nisso aqui, né? E, na minha humilde opinião, é bem provável que a gente continue aprisionado aqui nesse grande retângulo por mais um bom tempo. Importante observar que aqui no gráfico de volume, onde a gente tem essa média amarela representando o volume médio, né? E olhando o volume, a gente só observa que em poucos momentos a gente teve volume acima da média, ou seja, a gente teve uma força relativamente forte para movimentar o mercado. Na maior parte do tempo, o volume se encontra abaixo, porque, logicamente, o preço ele se move sempre de que maneira? Ele expande e contrai, expande e contrai. Então, tivemos essa grande puxada aqui e expandimos bastante o preço. Agora a gente está contraindo aqui dentro, até mesmo para que os compradores que se arrependeram de não ter comprado aqui embaixo, eles consigam comprar nos preços que eles desejam, e também a galera que comprou aqui em cima, em toda a alta que a gente tem, essa galera tenta sair pelo menos no 0 a 0, né? Então é uma briga da galera que quer comprar, a galera que quer vender, que já está um bom tempo amargurando prejuízo. Todo mundo quer, uns querem aproveitar porque perderam o bonde, outros querem sair da festa e, na minha humilde opinião, vão sair da festa e vão perder muita coisa boa no futuro. Mas cada um sabe o que faz, né? E, logicamente, a gente precisa estudar para entrar em pontos que sejam mais interessantes, né? Não pode entrar de qualquer jeito, porque se você entra perto de um topo histórico, por exemplo, a chance de se dar mal é muito grande, porque você não sabe. O preço está navegando por mares nunca antes navegados, né? Você não sabe o que vai vir pela frente. E a gente teve aqui, em novembro, a gente teve o rompimento do topo histórico e não houve força no mercado. A gente consegue ver até aqui pelo volume. Não teve força para continuar essa subida, né? Não tínhamos mais fôlego. Então, o que aconteceu logo depois disso? O preço deu uma despencada bonita. Caiu aproximadamente, ó, 52%. Isso é, o Bitcoin perdeu metade do seu valor, tá? No momento a gente está aqui, ó, em 37.100 nessa faixa. Estamos num ponto importante, porque o que pode acontecer? Ele pode vir aqui testar esse fundo, vir. Se ele perder o fundo e entrar volume, ele tem chance de dar mais uma puxada para baixo. Porém, o que acontece? A gente ainda tem este último fundo aqui, ó, por volta dos 30 mil, entre os 32 mil e os 28 mil, né? Essa região, que foi uma região onde sempre entrou muita compra, né? Galera que perdeu o bonde estava com ordens aqui para tentar pegar a faca caindo e assim, em alguns momentos foi até interessante, né? Deu até para dar essa recuperada boa de volta lá rumo aos 70 mil, né? Mas agora o momento ele é de cautela, porque
Logicamente, o preço faz o que ele quiser, a gente não tem como prever, né? Ele pode vir testar esse suporte, reverter, fazendo um pivô e retomando a tendência de alta. Ele pode continuar zanzando por aqui o tempo todo, andando lateralmente, e aí finalmente se decidir se vai subir ou se vai cair, né? E também ele pode fazer o seguinte, ele pode de fato perder esse fundo aqui e, e buscar valores bem abaixo dos 28 mil dólares. Seria uma grande catástrofe. Logicamente que isso aqui seria influenciado, por exemplo, pela guerra da Rússia, se acontecer algum grande problema nos Estados Unidos, porque quem está atento no cenário geopolítico, na macroeconomia, sabe que se os Estados Unidos vão mal, todo o mercado financeiro vai abaixo junto, tá? E o Bitcoin, logicamente, não vai ser diferente, tá bom? Então, o que eu vejo aqui no momento, usando o gráfico sem muita firula, é isso. A gente está num momento decisivo, onde a partir desse momento a gente pode reverter e subir, a gente pode continuar congestionado ou pode cair. Pode parecer óbvio, né? Mas não estou querendo explicar o óbvio, porque um operador ele tem que saber o que vai fazer. Eu não faço a menor ideia do que o preço vai fazer, mas eu tenho o meu plano. Se ele perder esse fundo aqui com volume, eu sei o que eu vou fazer. Se ele resolver reverter a partir daqui, eu também sei o que eu vou fazer. Se ele ficar de lado, também tem o meu plano, tá? E é isso que eu quero ajudar vocês a começarem a entender melhor o que um gráfico diz, né? Desmistificar, porque não tem nada de absurdo, nada de impossível, tá bom? É só treinar o olho, beleza? Então, se a gente começar a fazer o uso das linhas, né, de apoio, o que que a gente pode ver? Estou começando pelo gráfico semanal porque hoje é segunda-feira, né? O gráfico, por mais que tenha se iniciado ontem, a gente pode fazer algumas traçagens aqui. De ontem para hoje não mudou muita coisa, né? Então aqui, ó, pegando o fundo da pandemia e traçando uma linha de tendência de alta, o que que a gente observa? A gente teve alta explosiva, viemos para usar a linha como suporte, só que o que aconteceu? A gente não conseguiu retomar o movimento de subida. A gente fez o que? A gente rompeu, perdeu, e aí o que que acontece? Toda a linha de tendência, quando rompida, se antes ela era um suporte, ela acaba virando resistência, e vice-versa, tá bom? O nome disso é mudança de polaridade, tá? Se alguém quiser estudar mais a fundo isso. Então, a gente viu que essa linha aqui, que antes era um suporte, era um apoio para as eventuais quedas, agora se tornou uma parede de resistência nas tentativas de subida do preço. E o preço não conseguiu transpor essa barreira aqui, tá? É bom salientar que essa linha aqui não quer dizer que eu tenha traçado assim, que a minha linha é a única correta, tá? Isso é uma parte bem subjetiva. Não quer dizer que eu tendo traçado assim, se você aí assistindo o vídeo quiser traçar do seu jeito, que vai estar errado, tá? A linha é só para a gente ter uma ideia do que o preço pode fazer para tentar respeitar essa marcação que a gente fez no gráfico. Tudo bem? Bom, mas no momento a gente está o quê? A gente está nessa situação aqui, ó, né? Que o preço está numa tendência momentânea de baixa, né? Momentânea não, porque já vem algumas semanas assim, né? Desde o topo histórico. Mas estamos numa tendência de baixa, tentando desafiar essa linha aqui, né? De tendência de baixa. Enquanto a gente não fizer um pivô nessa região, né? E logicamente, ao romper esse topo aqui, entrar volume para dar combustível para esse preço conseguir subir,
com força, com decisão, vai ficar complicado do Bitcoin retomar sua tendência, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Logicamente, a análise gráfica ela é ela é uma técnica subjetiva, como eu já expliquei antes. Então, eu tracei uma LTB. Poderia ter traçado um canal? Poderia, não tem problema algum. A interpretação é muito parecida. Tá aqui o rimo. Não tem problema nenhum. Tá aqui o canal. Aí cada um tem um jeito de traçar e tal. E a gente sabe o quê? Que esse preço vai vir aqui dentro até o momento que ele vai romper, ou para baixo ou para cima, né? Normalmente os canais, se é um canal de baixa, ele tem a tendência maior, né? A maior probabilidade de romper no sentido oposto. Mas não quer dizer que isso seja regra, tá? Porque pode haver uma grande manipulação e fazer esse preço romper para baixo, ainda que seja algo rápido, algo que deixe pavios inferiores nessa magnitude aqui, ó, igual dessa região, igual aqui, tá certo? Nada impede. O preço faz o que ele tiver que fazer. E como o mercado de criptomoedas ainda é altamente manipulável, hoje em dia tá começando já em sua grande maioria, ser possuído pelas grandes instituições financeiras do mercado tradicional, pode ser que sim, que haja alguma manipulação que vá de encontro aos interesses, tá? Bom, existem alguns analistas que estão falando o seguinte, estão dizendo que essa movimentação pode ser um grande ombro, cabeça e ombros, que é um padrão gráfico que indica o quê? Se isso aqui se confirmar, a gente sempre traça a chamada linha de pescoço, tá? Vou botar em azul, acho que vai. Passar um segmento aqui. Tô me embananando um pouquinho. Então, isso aqui, ó, esse segmento aqui que eu tracei em amarelo, tá? Se rompido, ele pode gerar um, uma queda mais ou menos nessa magnitude aqui, da amplitude aqui da cabeça. O tamanho da cabeça determina no ponto de rompimento onde para baixo vão ser os alvos, tá? E aí, se essa figura de fato se confirmar, e a gente não tem e nunca pode ter certeza absoluta de nada, então vamos supor, foi aqui. Ele projeta algo lá em torno dos 17.200, que seria uma coisa assim bem catastrófica, bem absurda mesmo, mas assim, sinceramente, eu acho muito difícil, porque tem muito peixe grande nesse mercado. Eu acho que eles não deixariam cair tanto assim, não, tá? Tem muita gente interessada, muito peixe grande ainda querendo entrar no mercado, tá só esperando o momento certo, tá bom? Eu acho que isso aí eles estão tentando só manipular para todo mundo achar que vai ser um grande ombro, cabeça e ombro e eles vão jogar isso para cima futuramente. Mas aí é axologia, é sentimento, né? A gente tem que lembrar que, sendo trader, você não pode ser torcedor. Você tem que ver todos os cenários possíveis, tudo que pode acontecer, e você ter o seu plano traçado. O que fazer em cada situação, tá? Sempre tentando ver possíveis alvos, colocando stop nas suas operações, tá? Porque o stop é o freio de mão. Nenhum motorista consegue dirigir sem o freio e principalmente sem o freio de mão, né? Porque senão o acidente é grave. E, por exemplo, se você estiver operando futuros, aí é catastrófico. Você pode ser liquidado e perder todo o seu capital, tá? Vou aproveitar o vídeo e vou descer para o gráfico diário para a gente ver o que aconteceu
ao longo do dia de hoje, tá? Hoje foi feriado nos Estados Unidos, então assim, toda a movimentação que teve hoje não teve grande influência dos índices do mercado americano, tá? Foi uma movimentação puramente do público que está de olho no Bitcoin, tá? Não teve interferência de notícia, de Nasdaq, de S&P, nada disso, tá? Mas a gente percebe que ao longo do dia de hoje, a gente teve uma queda significativa também. A gente tentou subir, né? Mas essa sombra superior, ela mostra uma rejeição. Ela mostra que tem vendedor aqui que está doido para empurrar esse preço para baixo. Mas o movimento dos preços é nada mais do que um cabo de guerra. De um lado os compradores e de outro os vendedores. Quem consegue empurrar mais o preço na direção favorável, quem tem mais força para botar, quem tem mais grana em jogo, momentaneamente consegue vencer as batalhas, tá? E aí a gente observa que ontem teve um movimento bem forte. Até o momento, o candle de agora, ele está tentando corrigir essa queda, né? Porque é muito comum, a gente sempre tem o quê? Por exemplo, aqui, a gente teve um movimento de expansão e o candle seguinte, que é esse aqui, ele fez o quê? Contraiu. E aí, logo em seguida, expandiu. Expandiu, o que que fez? Contraiu a pernada de alta, né? E aí o que? Tentou expandir. No que foi contrair, o que acontece? Perdeu esse fundo. Então a gente tinha momentaneamente uma tendência que não é primária, né? Mas nessa pernada aqui, uma pernada que tentava inverter para alta a tendência, a gente perdeu o fundo nesse momento. E aí no que perde o fundo, a gente provavelmente teve muito stop sendo acionado aqui, muita gente sendo liquidada, infelizmente, mas o preço tendeu a retornar para a tendência de baixa, que é a tendência maior no momento, tá? Hum. Olhando o volume, a gente vê que realmente a gente teve um volume de venda muito acentuado, um volume acima da média dos últimos 20 dias, tá? A minha média é uma média de 20 períodos. Então, a média dos últimos dias representa mais ou menos o valor de 1.800, 1.873. Isso deve ser 1.873.000 dólares. Dólares? Não. Eu acho que eu estou falando besteira, mas independente disso, peço desculpas. A gente está vendo o quê? A gente está vendo um volume de venda muito acima da média, ou seja, a galera aqui ao longo do dia de hoje teve muita força para vender. Quem tentou comprar, quem tentou empurrar o preço para cima não foi feliz, tá? Momentaneamente estamos tentando contrair um movimento de queda e é aguardar. A gente tem que aguardar o que vai acontecer. Amanhã voltam os mercados americanos a funcionar normalmente, tá? E aí a gente tem que ver. Não tem jeito. Hoje em dia não dá para operar Bitcoin, criptomoeda, sem estar acompanhando o mercado americano, né? Tem esse problema lá entre Rússia e Ucrânia. Logicamente que os Estados Unidos estão de olho nisso, né? Porque a gente pode estar diante de uma nova Guerra Fria, né? Espero que não tenha nenhuma demonstração de poder de forma, de forma bélica, tá? Mas olhando aqui rapidamente, olhando esse movimento de queda, o que eu consigo enxergar aqui é que a gente pode estar fazendo um movimento de cunha, tá? E o que que a cunha ela pode estar mostrando? O rompimento, se é uma cunha descendente, o rompimento
tem a maior probabilidade de ser para cima. Então, nesse momento, eu posso sim enxergar. E eu não, ninguém pode dizer que eu estou errado. Se vai ser uma cunha ou não, só o tempo vai me mostrar, tá? E é por isso que o tempo de tela ele é muito importante. Por quê? Porque você vai treinando o seu olho para enxergar essas possíveis situações. Então, como um operador pode fazer trades dentro de uma cunha? Ele pode simplesmente esperar o momento que bater na região inferior da cunha, comprar e tentar, se ele for conservador, ele tentar vender na parte superior da cunha, tá? Mas, logicamente, definindo alvo e stop, tá? Porque não necessariamente ele vai, essa cunha, só porque tocou o fundo, ela já vai subir. Não. A gente vê que o preço tentou, andou de lado e bateu novamente no fundo, tá? Mas o rompimento dessa cunha, que pode tentar funilar mais um pouco ainda aqui dentro, ele tende sempre a ser para cima, tá? Muito difícil uma cunha romper para baixo. É o famoso difícil, mas acontece, sabe? O mercado financeiro às vezes prega umas peças na gente porque tem muita manipulação ainda, tá? Mas a gente espera que as coisas mudem, tá bom? Que seja o fato de boas e grandes instituições entrando, é, muita gente falando de Bitcoin, pode ser que esse jogo vire. Olha, eu posso identificar aqui, ó, um padrão, um canal, tendência de baixa, um canal ascendente. Canais ascendentes são sempre rompidos, são sempre não, tem a maior tendência de serem rompidos para a direção oposta. Nesse caso, isso se confirmou. Então, se a gente for olhar só esse contexto aqui, deixa eu dar uma diminuída. Que a gente pode, que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode tentar pegar um alvo disso para baixo. Por que não? Deixa eu só tentar pegar a amplitude aqui desse canal. Tá, mais ou menos isso. Então, ponto do rompimento foi aqui. Olha lá. Nossa queda pode vir mais ou menos, ó, a, a faixa dos 35.900, 35.950 pode ser um alvo? Pode. Por que não? Tá? Botei aqui, ó. Tá em vermelho. 36 mil. Faixa dos 36 mil seria melhor. Por quê? Porque nós somos atraídos por valores redondos. 50 mil, 100 mil, 20 mil, 36 mil. A gente gosta dos números bonitinhos, tá? Você não fica procurando valor quebrado, né? O grande sonho do momento é o Bitcoin chegar a 100 mil dólares. Por que não 999 mil dólares? Por que 99.999? Sabe? Então, assim, se isso aqui foi um canal ascendente e que se provou romper para baixo, a gente tem que ficar atento para essa região dos 36 mil, tá? Que seria um possível alvo desse rompimento, tá? E é interessante por quê? Porque a gente teve, ó, o último fundo a ser testado é justamente essa região. Se a gente pegar por esse candle aqui, ó, a mínima foi em 36.264. Então, esse meu alvo aqui não está muito absurdo, não, tá? E também, quem pegou esse rompimento já deve estar ganhando quanto? Vamos ver. Vou pegar aqui do pavio. Ó, até o momento já fez 8%. Isso numa alavancagem de uma vez. Se você fizer vezes 5, você já teria, né, 40% de lucro em 2, 3, 4, 5 dias, 6, né? Se iniciando. Nada mal.
Queria eu estar sempre beliscando um sinalzinho, um gainzinho de 40%. Faz mal a ninguém, né? Mas a gente infelizmente sabe que a vida não é assim. Mas, se você começa a observar esse cenário de um canal ascendente, você já tem que ficar esperto. Opa, se romper, rompeu, entrou volume, a gente vê pelo candle aqui. Entrou volume, continua tendo volume de venda acima da média. Grande chance dessa queda se perpetuar, pelo menos no curto prazo. E foi o que aconteceu, tá? Bom, isso é o que eu enxergo no momento, tá, gente? Eu estou tentando fazer uma análise assim bem limpa, sem botar muito indicador na tela, sem muita firula. É lógico que quando eu vou analisar, fazer as minhas humildes análises, eu faço uso de indicadores e tal, mas é aquilo. Nenhum indicador acerta todo o tempo. Existem indicadores que calculam e que dão informações atrasadas, outros dão informações adiantadas, tá? O que você tem que saber é, o indicador, ele é só um dado visual, né? É uma conta matemática, por exemplo, no caso de uma média móvel, que te dá uma ajuda na tomada de decisão, tá? Mas não dá para confiar cegamente, porque as médias cruzaram para cima que vai subir e vai para US$ 100.000. Não. Tem uma série de indicadores, categorias diferentes de indicadores, tá? E isso aí, ao longo dos meus vídeos, eu posso ir ajudando vocês a ir aprendendo aos pouquinhos, tá bom? E também, nós da Bullsig, nós estamos com um plano de lançar a nossa mentoria. Já é uma coisa que a gente tem planejado há muito tempo, tá? É, eu, por exemplo, gosto de falar sobre, eu esqueço da vida olhando o gráfico. Às vezes eu tomo até uma chamada da patroa para lembrar que existe vida fora dos gráficos, mas é uma paixão muito grande que eu tenho. E, pô, se eu puder ajudar um pouquinho vocês, o pouco que eu sei, não sei muita coisa não, porque seria presunção, né? Afinal, eu tenho 5 anos de mercado. 5 anos de mercado, comparado com outros traders, não é nada, tá? Mas eu quero dar a minha parcela de contribuição, tá? Eu gosto de explicar, eu gosto de conversar sobre isso e futuramente, tá? Muito, muito em breve. Isso não vai demorar, não. Eu quero estar dividindo com vocês esse projeto. Quem tiver interessado, é só entrar em contato comigo, com o Alexander, qualquer pessoa da equipe, tá? E muito em breve eu vou até colocar no nosso grupo VIP algumas enquetes para saber o que vocês preferem, se vocês preferem aulas gravadas, se você prefere aula ao vivo, é, o que vocês gostariam que fosse abordado no curso, porque por mais que haja um cronograma, a gente pode focar no que vocês queiram, tá? Mas o meu objetivo é fazer algo que ajude quem não entende absolutamente nada de gráfico, tá? E mostrar para vocês que isso não é nenhum bicho de sete cabeças. É igual andar de bicicleta, é igual tirar a carteira de habilitação, não tem nenhum mistério. É só treinar o olho no caso, né? Que dá para mandar bem. E logicamente, né? Questão de gestão de risco, tentar alinhar a parte psicológica. Não sou psicólogo, mas porque se a pessoa entra numa operação e está nervosa, alguma coisa está acontecendo. Ou ela está entrando com bastante dinheiro, dinheiro que não pode perder, sabe? Ou está muito alavancado, ou não está certo do que está fazendo. E isso você só consegue superar quando tem experiência, quando sabe
o que está fazendo. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativa a notificação para poder receber os vídeos assim que a gente lançar, tá bom? E podem ter certeza que eu vou dar o meu melhor para poder ajudar vocês, tá bom? Boa noite, até a próxima. Tchau.